segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10. Perguntar para você, qual é o seu maior sonho? Qual é a sua maior convicção aqui na terra, agora que conhece Jesus Cristo? Qual é? Qual é? O que você sonha? O que você busca? Aonde você quer chegar? Qual é a sua meta? O que você quer atingir? Pois essas perguntas que eu fiz, Paulo também tinha em sua mente. E agora nós vamos descobrir nesses 10 versículos o que ele tanto ansiava, o que ele tanto queria ainda no corpo físico, aqui, ainda nessa terra. Vamos descobrir juntos? Versículo 1 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nova habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, nessa vida, nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que naquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos com fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer seja no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja más. Amém? Você conseguiu absorver o propósito, a ambição e o desejo de Paulo? Por isso, quero trazer como um tema para você: vivendo na terra sim, mas sonhando com o céu. E olha que a música veio de encontro, hein? O Espírito Santo é maravilhoso. E eu vinha cantando essa música de lá da casa até aqui. Glória a Deus. Vivendo na terra sim, vivemos sim, mas saiba de uma coisa: eu sonho, e eu quero que você também sonhe com o céu. Amém? Que essa seja a maior expectativa sua agora que conheça o Senhor. Que essa seja a maior ânsia sua a cada dia que você abrir os olhos, em que você notar que você está ganhando do Senhor um novo dia e está deitado numa cama macia, e que a noite foi bela, tranquila para você, e você então pensa mais um dia, Senhor, viverei na terra sim, mas nesse dia continuarei sonhando com o céu. Glória a Deus. A expectativa do servo do Senhor chamado Paulo era numa maneira tal que hoje, ele falando, ou ele passando a sua expectativa, nós poderíamos até dizer: bom, esse homem está com a cabeça na lua. Esse homem é um viajão, só sonha e só fala do céu, só das coisas do céu, esquece das coisas terrenas. Não, Paulo não esquecia das coisas terrenas. Por isso ele vai declarar que o desejo dele era realmente ser revestido pelas coisas celestiais, mas ele não pode, porque não está na sua vontade, não está no seu poder transformar a sua carne em algo imortal e eterno. Esse poder
está na pessoa de Jesus Cristo. E essa base doutrinária, essa convicção de Paulo, será aquilo que ele vai transmitir não só para a igreja de Corinto, mas para a igreja de Tessalônica, para a igreja de Gálatas, para a igreja de Colossenses, a igreja de Filipenses e outras igrejas que ele escreveu, a igreja de Éfeso. E aí ele vai passando, porque a base doutrinária, o sonho de Paulo não era somente viver nessa terra, mas era e é, porque agora ele está lá, vivendo eternamente com o Senhor. Por isso ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, sabe alguma coisa? Eu já estou sendo oferecido como uma oferta, eu estou sendo oferecido como um exemplo a um rebelde na sociedade romana, mas saiba que a minha carreira está no fim, eu vou guardar a minha fé, porque agora eu não vou precisar mais de fé, eu estarei presente, aquilo que antes eu precisava de fé, para dizer a outros: existe um céu, eu vou guardar minha fé, porque agora eu não vou dizer existe um céu, eu vou dizer eu estou no céu. Pena que o Senhor não permitiu, naquela época, ter um Chico Xavier para fazer uma cartinha de como Paulo estava se sentindo no céu. Seria tão bom, mas prova Deus não dá permissão a nenhum ser humano a voltar na terra e falar o que acontece no céu. Somente alguns escolhidos, que o Senhor prove arrebatá-los, então levar até o céu, voltar, e esses foram os íntimos do Senhor. Esse foi João, esse foi Paulo, conseguiu mas do Senhor. O que nós compreendemos é que ele possuía um conhecimento muito elevado e com convicções tão fortes que ele realmente demonstra isso numa naturalidade tão forte nas escritas dele, que isso nos impacta. Veja, os anos são muitos. Praticamente, na minha mente aqui, carta de Coríntios, no ano 50 foi escrita, 55, então praticamente 1960 anos se passaram em que Paulo escreve exatamente todos os seus relatos, mas veja que o princípio, a convicção, permanece até hoje nos nossos dias. Porque se você, meu irmão e minha irmã, não estiver sonhando com o céu, eu não sei o que você vai realmente sonhar. Se você não tiver com essa expectativa, com essa ânsia em saber que lá é o seu prêmio, não aqui, eu não sei o que você vai precisar de mais para continuar no caminho do Senhor. Porque esse é o maior prêmio que o Senhor nos ofertou. Esse é o maior prêmio que Ele realmente declarou. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Para onde eu vou, há muitas moradas. Mas sabe uma coisa? Eu voltarei e buscarei a vós. Eu quero que onde eu esteja, de Jesus, vocês também estejam. Como é que eu creio? Como é que eu sei que essa palavra não foi somente para os discípulos? Porque o Senhor ainda não voltou. Então, essa doutrina, essa convicção, Paulo vai ser muito enfático, principalmente capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando ele vai tratar da volta do Senhor, quando ele vai tratar do arrebatamento, ou seja, da retirada dos santos da terra e levada aos céus. E como vai se transformar o nosso corpo físico, mortal e corruptível, em algo espiritual, em algo imortal e algo incorruptível. Que não há corrupção, que não há pecado. Ele vai tratar desses assuntos. Por que ele trata? Porque ele reforça aquilo que ele crê. Como seria você andando com uma pessoa que não tem convicção, que não tem um destino, que não sabe para onde que vai? Você andaria com uma pessoa assim? Você pegaria por dentro de um avião que não sabia para onde, qual é o destino que vai? Você pegaria um ônibus que passa aqui na frente que não sabe qual é o seu destino? Duvido que você pegaria. Mas quando você tem uma pessoa que tem convicção, que sabe para onde vai, que tem em si o desejo de ir para lá, você quer andar junto. Não é isso? Por que as igrejas estão cheias?
Por que as pessoas buscam o Senhor? Porque essa é uma das promessas do Senhor dá a todo aquele que se converte, a todo ele que muda a sua direção e anda com o Senhor agora. É a esperança de um lugar melhor. Porque pior já basta a nossa sociedade, já basta onde nós moramos, já basta o nosso Brasil, o nosso mundo, que você liga a televisão e escorre sangue. E você lê um jornal que, se tiver sangue, é melhor, porque vende mais. Em que você não pode mais deixar, por exemplo, os filhos ir sozinhos para o colégio, porque tem um bandido, tem um usurpador, tem aqueles que espancam, tem uma maldade tão generalizada no nosso meio, que se não tiver uma expectativa de algo melhor, nós preferimos morrer. Como é que Paulo conseguiu desenvolver todo esse conhecimento, essa sabedoria? Creio eu que foi nos seus primeiros 10 anos. Foi quando ele então se separou e voltou à palavra de Deus e foi se aprofundar antes de ser missionário. E ele estava na cidade de Tarso. Tarso tinha a terceira maior faculdade da época. A maior biblioteca estava em Alexandria, a outra estava em Roma e a terceira estava na cidade de Tarso, aonde Paulo nasceu e cresceu e estava morando, nos 10 primeiros anos em que ele se converteu. Para ele foi um choque ver o Senhor, porque ele tinha convicções intelectuais, ele tinha convicções literárias, daquilo que estava escrito, e ele colocava a sua fé nisso, naquilo que está escrito, naquilo que está na sua mão. Aquilo que está na sua mão é a mesma que estava na mão de Paulo, o Velho Testamento é a mesma. Paulo tinha muitas convicções, suas doutrinas estavam baseadas exatamente na revelação de Jesus. Ele entendeu que na revelação de Jesus se cumpre a promessa do Messias, a promessa do Salvador da nação. Ele entende que na volta do Senhor, todos os textos proféticos do Antigo Testamento estavam cumpridos. E por isso que agora em Damasco já vai profetizar, já vai anunciar, já vai ensinar os seus irmãos na sinagoga, dizendo: o Messias já veio. E aí muitos começaram a se rebelar contra ele, porque muitos não acreditavam na palavra em que Jesus seria o Messias. Porque o Messias para eles, para os judeus, era o guerreiro, era aquele que ia tirar o imperador romano e ia implantar o seu reino, coisa que nós estamos esperando. O reino físico, algo estabelecido pelo Senhor, visível, em que Ele reinará por eternidade a eternidade. A promessa da ressurreição do justo e também da ressurreição do injusto, todos para o juízo de Deus. Essa é uma doutrina muito forte no coração de Paulo. Tanto que quando ele está sendo interrogado no Sinédrio, quando ele foi preso, Atos capítulo 23, ele levanta um grito, dizendo: eu estou sendo julgado pela minha esperança que eu tenho, em que um dia todos serão ressuscitados, tanto justos como injustos. Estaremos perante ao juízo de Deus. E aí os saduceus que não acreditavam nisso, na ressurreição do corpo espiritual para o julgamento, começaram a disputar com os fariseus, que criam nisso. Isso era muito forte. E essa doutrina nós temos hoje em dia. Também está em nós, no cristianismo. Um dia o Senhor vai levantar todos para o juízo. Seja aqueles que realmente serviram ao Senhor, seja aqueles que não servem ao Senhor, todos serão levantados. Por isso que nós cantamos que todos os joelhos se dobrarão, todos os olhos verão o Senhor, e eles serão levantados para o qual vinha muito forte no seu coração. Essa doutrina, esse ensinamento em que seremos transformados. E veja que o ensinamento dele era tão forte que ele achava que na sua época já ia acontecer. Não somente Paulo, mas Pedro também achava que na sua época já viria então o Senhor nos ares e transformaria os seus corpos corruptíveis em um corpo que não tem corrupção, não tem pecado, e eles seriam levantados aos céus. Passou-se já quase 2000 anos, e ainda não aconteceu. Nós que somos salvos pensamos assim: eu queria que o Senhor voltasse rápido, eu queria que o Senhor voltasse hoje, para me livrar dos meus sofrimentos, para me livrar das minhas angústias, para me livrar das minhas preocupações financeiras, emocionais, relacionais.
Queria que o Senhor me tirasse daqui, estou tão angustiado, estou tão abatido, minha alma está tão sofrida. E aí o Senhor diz assim: muito bom o seu desejo, mas como é que fica o seu pai? Como é que fica a sua mãe? Como é que fica o seu tio? Como é que fica a sua tia? Seu avô? Sua avó que não me serve? E eles? Como é que ficam se hoje eu vim buscar você? Então, na misericórdia do Senhor, o Senhor tem dado tempo ao tempo, para que eu e você realmente possamos atingir outros. Eu e você possamos ser convictos daquilo que nós ansiamos e possamos passar a outros realmente essa ânsia, esse desejo do céu. Queria que você pudesse acompanhar comigo. No versículo 1, ele vai dizer: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Quando a gente coloca para você que existe um céu, nós estamos dizendo para você que esse céu é aquilo que você vê, a nossa atmosfera. A gente está falando para você que esse céu é as galáxias ou o nosso universo. Não. Nós estamos falando para você, e essa confissão Paulo está falando nesse primeiro versículo, que é algo sobrenatural, é algo que nós não vemos, é algo que nós temos certeza pela palavra de Deus que esse céu, essa localidade existe. Mas como eu posso ter certeza? Pergunto para você, Atos capítulo 1, aonde Jesus foi? Quando ele estava falando com os seus discípulos, para onde que ele foi? Porventura não foi levantado aos céus? E aí, chegou nas nuvens, que é o bloqueio visível nosso. O que aconteceu com Jesus? Ele entrou no mundo sobrenatural de Deus. Atos capítulo 7. Estevão está sendo morto com pedradas. Olha para o céu, para a nossa atmosfera, e Deus dá a oportunidade a Timóteo, ainda em vida, romper aquilo que é natural e enxergar o sobrenatural. E ele olha e diz assim: eu vejo ele sentado no trono à direita de Deus Pai. É esse local, é isso que a Bíblia diz que existe para você. Agora, se você não estiver atento à Bíblia, você vai ter não convicções, você vai ter incertezas. Da onde é o céu? Quem é que está no céu? O que lá tem de melhor do que cá aqui na terra? Por que eu tenho que orar muito para que eu não fique doente, não morra e não vá para lá? Por que as minhas incertezas me colocam medos? Porque era para ser ao contrário, como diz a pessoa aqui segunda-feira. Se nós estamos doentes, se o Senhor prove a nos levar a uma doença, que essa doença vai nos levar à morte, nós não deveríamos orar e dizer: Senhor, não, me cure. Eu quero a cura, Senhor. Não, nós temos que orar, porque a nossa confissão é muito maior, sabendo que lá é melhor. Nós temos que orar: Senhor, não, seja que essa doença para a minha morte, porque eu quero estar no céu. Você vê que ninguém ora assim? Irmão, vamos lá no hospital. O nosso irmão está doente. A nossa irmã está doente. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus mate ela de vez. Ou mate ele de vez. Porque o céu é melhor. Estou errado aí na minha colocação? Mas nós fizemos o oposto. Nós vamos lá orar e dizer: Senhor, traga a cura. Sara meu irmão, sara minha irmã, para que ela fique um pouquinho mais sofrendo comigo na terra. Não é assim que a gente faz? Mas Paulo, no capítulo 5, aqui na segunda carta, ele vai ter essa expectativa tão forte que ele diz assim: eu queria largar essa habitação, esse meu corpo, e estar na casa de Deus. É isso que ele coloca aí, está na sua frente, que você acabou de ler. Se essa carne se corromper, eu sei que eu tenho um edifício, eu tenho uma casa eterna nos céus.
que não foi construída pela mão de homens. Não foi. Agora o amor de Deus é tão forte pela sua criação, que além de trazer a salvação, e além de ele garante que se você for fiel, se você for uma pessoa digna aqui nessa terra, honrando ao Senhor, tanto na sua fé como no seu corpo, Ele vai lhe colocar lá no céu. Não precisaria. Porque Deus já tem os anjos morando com Ele. O melhor louvor está com os anjos, em que nós tentamos imitar, não é isso? Nós tentamos imitar o louvor, mas o melhor louvor está na boca dos anjos. E eles estão 24 horas louvando o Senhor, dizendo: Santo, 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 digno de toda a honra e toda a glória ao Cordeiro. Mas o Senhor, então, no seu coração, pela sua paixão por nós, Ele ainda diz assim: sabe de uma coisa? A sua estadia na terra, ela é curta, ela é passageira, você é um forasteiro, mas você ainda vai morar eternamente comigo, diz o nosso Deus. Algo invisível, talvez, naquele momento para Paulo, mas para João, que teve a oportunidade de ser arrebatado e ser levado aos céus, ele chega lá e vê pessoas que foram degoladas, não sem cabeça, mas com o corpo todo. Ele começa a reparar no capítulo 20, ele diz: eis que eu vejo aqueles que foram degolados pelo sangue do Senhor, por ser fiel ao Senhor, eu vejo eles. E no capítulo 20 em diante, ele vai realmente ver isso, ele vai ver todas as maravilhas do céu, e vai nos escrever, e ele consegue, de uma dificuldade muito grande, acredito, na mente de João, porque ele pegou de tudo aquilo que é melhor na sua época, e relatou como é que era a cidade celestial: ruas de ouro, os muros são com as melhores pedras preciosas que tinha na sua época. Veja que maravilha! É o que ele conseguiu comparar com as coisas aqui terrenas, para dizer que lá no céu é coisa muito mais melhor. Paulo também vai declarar na sua primeira carta, e já declarou, claro, dizendo que as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Só que Deus nos revelou pelo seu Santo Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Ou seja, ter essa convicção no seu coração, em saber que há algo celestial, há uma morada para você esperando, há algo maravilhoso em que os seus olhos não viram, os seus ouvidos nunca ouviram, e que nem entrou no seu coração, está preparado para você. É o Espírito Santo que está dentro do seu coração. Isso existe, isso é verdadeiro. A Bíblia diz. E se a Bíblia não for a sua única regra de fé e a sua conduta, não sei o que será. Se você não se pegar a ela para realmente reconhecer muito mais as promessas e reconhecer quem é o seu Deus e quem é Jesus e aonde Ele está, não sei mais o que farei para que você possa entender o período que você está passando aqui na Terra, quem sabe de 60, 70, 80 anos no máximo. Porque não consegue entender que essas palavras tão simples que estão escritas em um livro milenar são verdadeiras. Preferem crer em filosofias humanas, crer em homens do passado, ateístas, filósofos, que colocaram a doutrina que tudo aquilo que se move não é mais ao redor de Deus, mas é ao redor do homem. Então o que importa é saciar o homem, não mais saciar a vontade de Deus. Então os princípios implantados socialmente está naquilo que sacia o homem e não mais naquilo que sacia Deus. Então troca-se o princípio moral de Deus para o princípio moral do homem. É que essa filosofia, esse pensamento introduziu-se dentro da igreja. E agora o que nós temos? Nós temos igrejas que estão na terra chamando o reino para si, mas não querem ir para o céu, querem viver na terra, porque na terra
dizem: eu sou cabeça e não sou cauda, então Deus tem que me dar algo melhor aqui na terra. Da onde que a palavra fala isso? Se essa palavra, você é cabeça e não cauda, foi injetada na mente dos judeus, e entre eles tinha pobre. O que Moisés está falando ao povo israelita? Está dizendo: vocês têm um Deus, e por você ter um Deus, você agora no mundo espiritual e no mundo social, você tem que ter convicção em saber que você tem alguém superior a todos e tudo que ama você. Então você é primeiro lugar para Ele. E não está falando em riqueza, porque no meio do povo judeu tinha pobre, tinha necessitado. No meio do povo judeu tinha pessoas doentes. Mas a filosofia na nossa atualidade da igreja que quer o reino de Deus para perto de si, para ganhar de Deus tudo aquilo que é de bom nessa terra. E às vezes o que acontece? Quem paga são os pobres, com promessa que vai ficar rico e nunca fica rico. Se esquece que a nossa herança não é aqui, queridos. A nossa herança não é aqui, não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está anunciando um lugar celestial. Paulo estava dizendo: eu quero largar meu corpo humano, eu quero revestir de um corpo celestial para estar toda a vida, a eternidade ao lado do meu Deus, aonde Ele mora. Segundo a filosofia introduzida dentro da igreja, quer dizer para você, se o pecado entrou na vida do homem, e o homem agora é objeto de influência, seja bacteriana, seja de outro tipo de doença, e isso atinge o nosso corpo e faz com que a gente morre, quem disse que eu tenho que viver para sempre? E quem disse que Deus é obrigado a me curar? A questão filosófica de tirar a visão do céu e trazer para a terra é que Deus é nosso empregado e não nosso chefe, e não nosso Senhor. Então o que eu faço? Eu tenho que determinar a Deus a minha cura. Miserável homem que sou. Que isso? Porventura a criatura pode dar ordem ao seu Senhor? Porventura o computador criado pelo homem pode mandar no homem? Não, porque quem criou foi o homem. Mas a filosofia em que tira Deus do centro e bota o homem diz: você tem que mandar em Deus porque Deus quer que você mande nele. Como? Século XVIII, século XIX, 1800, 1900, foi a perdição da igreja. Porque deixou as doutrinas básicas, deixou as doutrinas essenciais da palavra de Deus e deixou se influenciar por teorias humanas, de homens corruptos, que estavam no único interesse de ganhar o quê? Dinheiro. No único interesse de quê? De ser famoso. No único interesse de quê? De ter a sua igreja cheia. E não é só o século XIX e XX, é hoje em dia também. Muitas igrejas bombando, não tem mais nenhum lugar para sentar. Mas você vai ver que ali não tem nada de Cristo. Você não vai ver ali nada que leve você para o céu. Ali não tem nada dizendo que você tem que cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo é algo que Deus vai realmente chamar você, vai dizer o que você fez com o seu corpo. E você muitas vezes vai passar vergonha, porque lá no céu não terá como mentir. Porque na presença de Deus não tem como mentir, porque não existe mentira nele. Porventura na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala assim: Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino a nós, seja feita a tua. Querido, qual é a vontade de Deus? Descubra a vontade de Deus na sua vida. E você vai descobrir que a vontade de Deus na sua vida é que você obedeça a Ele, como Ele sendo o seu Senhor. E não ao contrário. Me diga uma coisa, por que Paulo pede a Timóteo cuidar do seu estômago porque ele estava doente? Por quê? Por que Paulo não diz para Timóteo: vá e determine a Deus porque Ele vai te curar? Por que Paulo vai ensinar isso para Timóteo? Porque essa não é uma doutrina
O que vem de Deus é aquilo que Jesus disse como exemplo lá no Getsemane. Pai, a minha alma está angustiada. Eu sei que a minha vontade é que passe de mim esse cálice de sofrimento. Mas como ele ensinou o Pai Nosso, e no Pai Nosso diz o quê? Venha o teu reino e seja feito o quê? Tua vontade. E aí ele vai dizer o quê? Mas seja então, Senhor, feita a tua vontade. E qual foi o próximo passo? Se entregar. Porque a vontade do Senhor não é que a gente pratique o mal, mas é que a gente pratique o bem, queridos. Então seja servo. Diga ao Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se eu tiver de morrer pobre, Senhor, amém. Eu sei que isso foi o melhor que o Senhor me deu, ser pobre. Se o Senhor me prove da riqueza, é porque o Senhor viu em mim fidelidade no meu coração para administrar a minha riqueza. Obrigado, Senhor. Se o Senhor me deu uma vida de doença, obrigado, Senhor. Eu sei que a doença me limitou, porque se eu tivesse doença, eu não seria dependente de Ti. E aí sim, a gente vai orar aqui por enfermidade, oramos sim, mas que seja a vontade de Deus. Que o Senhor entre com a sua cura divina se for preciso, mas que seja a vontade do Senhor. Se Ele quiser prover você da cura através de medicamento, através de médico, seja também. Mas o que eu não posso é dizer para você e ensinar você algo errado, algo somente aqui para o nosso mundinho. Eu tenho que dizer para você sim, você vai morrer. Primeiro você tem que morrer espiritualmente. Ou seja, negando tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que o mundo oferece para se aproximar de Deus. E em segundo lugar, você vai ter que morrer fisicamente. Porque como é que você quer entrar no céu? Já sei. Vamos orar. Senhor, agora, nós determinamos agora que o Senhor venha e arrebata a sua igreja. É isso? Pronto, é o único modo para entrar no céu. Ou arrebatamento ou morte. Qual que você quer? Eu quero arrebatamento, não sou bobo, né? Mas, se na vontade de Deus, eu não chegar a esse dia, eu mesmo assim, na morte física, sei e tenho convicção, pela palavra de Deus, pelos ensinos de Jesus, pelos ensinos de todos os seus apóstolos, que eu também estarei lá. É por isso que Paulo vai falar isso. É por isso que Paulo vai dizer, eu queria largar essa minha casa. Eu queria deixar esse meu tabernáculo, essa moradia do meu espírito, essa moradia da minha alma, e queria estar no céu. Qual é o seu desejo? Seja sincero com você. Qual é o seu desejo? Pensa aí. Você quer vir na igreja para pegar fama, é isso? Você quer vir na igreja para ter status? É isso? Você quer vir na igreja para quê? Para quem você quer o Senhor Jesus Cristo? Para quem você está gastando tanto o seu tempo? Para quem você está negando tantas coisas que o teu corpo quer? Seria por algo vão? Porventura seria por algo inviável? Se você não tiver convicção em que o Senhor realmente lhe chamou para o reino, realmente deu a salvação para que realmente você lutasse na sua santificação, e como resultado disso você fosse algo que vale a pena no seu coração, meu amigo. Bem, irmã, não sei o que vai valer mais. Eu vejo tantos olhos aqui. A juventude tem tantos atrativos, tem tantas ofertas, tem tanto mercado, tem tantos caminhos a percorrer, e você está aqui dentro. Será que você está perdendo tempo aqui dentro? Será que aqui dentro para você virou como um passeio ao shopping? É isso? Eu espero que não. Eu espero que quando você entra aqui dentro, você entre com uma expectativa de aprender mais de Deus. Que você realmente saiba que aqui dentro você será lapidado como um diamante. E que a cada dia que você entra, você é ministrado. A cada dia que você entra, você realmente adquire conhecimento, sabedoria. Você realmente entende muito mais do caminho a percorrer. É isso que você tem que realmente ter no seu coração para vir na igreja. O que haverá no céu? Haverá tudo aquilo de bom. Mas o que não haverá no céu? Sabe que não haverá pecado? Sabe que não haverá contaminação?
Saber que não haverá lágrimas, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não haverá noite, nem iluminação artificial, porque o Cordeiro, o próprio Senhor, com a sua glória, iluminará tudo. Saber que não haverá maldição, porque a maldição está lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 28, para aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor. Estes são malditos na visão do Senhor, porque estão andando profundamente no pecado. E o que é bênção? Bênção é aquele que anda com o Senhor e obedece os seus mandamentos. Esse tem bênçãos. Não haverá mais templo, não haverá mais igreja, porque agora o povo está em um só lugar, todos adorando o Senhor junto com os anjos. E aí sim nós vamos perceber quão bom é a adoração dos anjos. E aí, para os olhozinhos de plantão, digo, não haverá também relações sexuais. Jesus ela para ele assim: sei que vocês não conhecem a Escritura. Saiba que no céu não casam-se e não se dão em casamentos. Serão como os anjos. E aí, digo a vocês, case logo, viu? Aproveita aqui na terra, porque no céu não tem isso, tá bom? Lá não tem. Glória a Deus, aproveita aqui na terra. Já o fato está renovado, já temos bem um pastor Vanderlei, já temos um beijo, 4 casamentos, pastor. E você aproveita a vida aqui na terra, porque lá não tem isso. Amém, querido? Amém? Vai acabar um negócio sério, não vai dar certo o negócio. Mas quero deixar para vocês essa convicção de Paulo. A convicção do céu, a convicção da promessa de Jesus. Nenhuma doutrina de Paulo veio no seu coração por vir. Ele estudou, ele se aprofundou, ele entendeu os mistérios de Deus. Chegue lá no céu com honra, chegue lá no céu com agrado ao Senhor. E Paulo vai revelar qual é essa graça: cuidando com o seu corpo, cuidando com os seus pensamentos, cuidando com as suas atitudes, cuidando com as suas escolhas. Que tudo isso se revirta em adoração ao Senhor, que tudo isso seja para adorar Ele, que tudo isso seja para que alegre o coração de Deus. Espero que isso seja uma meta para você. Espero que o sonho em que eu sonho seja também o seu sonho, e que o seu sonho não seja egoísta, não fique só em você, mas que você passe esse sonho a outros, e que outros passem a outros, e que outros passem a outros. E na visão de João, quando ele diz assim, é verdade, vejo uma multidão de gente, esteja eu e você lá dentro. Amém? Glória a Deus.